Há muitos e muitos anos, na região de Uberaba, conviviam no mesmo habitat inúmeras espécies de dinossauros. O nome dinossauro significa lagarto terrível, mas muitos deles não eram tão perigosos assim. Muitos dinossauros eram herbívoros, ou seja, comiam folhas e conviviam de forma pacífica. O grupo mais temível era formado pelos chamados terópodes, os dinossauros carnívoros. Estes eram sem dúvida exemplares bem amedrontadores. Agora, quem diria, hein? A capital do Zebu foi habitada por dinossauros há milhões de anos. Estamos em Peirópolis, um bairro rural de Uberaba que fica distante 20 quilômetros da cidade. É um lugarejo modesto, construções do início do século XX. Lugar pacato e referência para os estudos e pesquisas paleontológicas. Desde meados do século passado, a região tem sido referência de inúmeras investigações do gênero. O motivo é o fato de que toda a área onde está localizada Peirópolis é um dos maiores e mais importantes sítios paleontológicos do Brasil. A paleontologia é a ciência que estuda os restos ou vestígios de animais que viveram no passado e que se encontram preservados em pedras ou rochas. Escavações, os sondas, marretas, que lugar é esse, hein? À primeira vista, quando se chega ao local, se tem a sensação de estar bem distante do Brasil. Quem sabe em alguma pesquisa paleontológica no Egito ou em países da Ásia. Mas não, estas cenas fazem parte de um trabalho desenvolvido em Peirópolis, onde a principal preocupação é a descoberta de fósseis de animais que viveram por aqui. Olha, o fato interessante é que a geologia e a paleontologia permite a gente, como se fosse entrasse numa máquina do tempo, pudesse retornar 70 milhões de anos e descrever essa região. Eu te digo o seguinte, pelas rochas e pelos fósseis, a gente sabe através da geologia e da paleontologia, que o clima de Uberaba, quando aqui viveram os dinossauros há 70 milhões de anos atrás, era muito mais quente do que hoje. Você tem tipos de calcários, chamados calcretes, que denotam um ambiente de clima praticamente semiárido a desértico, com temperaturas que deveriam chegar a 60, 70 graus centígrados. Era um verdadeiro inferno de calor. Agora, o ambiente, essa região toda onde está o município de Uberaba, era uma grande depressão, que a gente chama de bacia sedimentar, de onde as áreas periféricas, onde está a cidade de Araxá, de onde os sedimentos eram arrancados e por correntes de rios eram trazidos para essa depressão e por acúmulo de camada e camada de sedimentos, esse material foi ficando nessa região. E essas mesmas torrentes de chuva e de rios arrastavam os restos que sobravam desses dinossauros, dessa fauna grande que existe aqui. Isso tudo era sepultado rapidamente e com um processo de química e física, processos físico-químicos, esses sais que dissolvidos na água entravam dentro dos poros dos ossos e permitiam a petrificação, num processo conhecido na paleontologia como permineralização. O Luiz Carlos é responsável por todo o trabalho e é ele quem coordena todo o pessoal envolvido nas escavações. Por aqui, a lida começa cedo e prossegue o dia todo, de segunda a sexta. É a única equipe de escavação que trabalha de forma sistemática e durante 5 meses do ano. A descoberta de fósseis na região aconteceu por acaso. Olha, as primeiras ocorrências fósseis de dinossauros no estado de Minas Gerais ocorreram em Uberaba. E foram ao acaso, no ano de 1945. As pessoas estavam retificando parte da linha férrea que liga Uberaba a Uberlândia, a mais ou menos 30 quilômetros ao norte da cidade. Em um dos cortes, em rochas semelhantes a essa aqui de Peirópolis, foram achados fragmentos ósseos de dinossauros e daí começou toda a história do conhecimento paleontológico que hoje existe em Peirópolis. Um dos fatos muito interessantes e engraçados dessa primeira ocorrência fóssil de Uberaba foi que ali na região de Mangabeira foi descoberto o primeiro ovo de dinossauro da América do Sul, que era um ovo mais ou menos de 15 centímetros de diâmetro e que os operários não sabiam que era um ovo
E à noite, que como eles não tinham nada para fazer, eles ficavam brincando daquele jogo de bocha e utilizavam justamente o ovo de dinossauro, como era redondinho. Então, quando o paleontólogo chegou lá e viu que aquilo era um material fóssil e único, até então desconhecido na América do Sul, foi uma grande festa, né? Que de ovo de bocha passou a ser a primeira ocorrência de um ovo de dinossauro na América do Sul. Após a descoberta de materiais fósseis em Uberaba, o paleontólogo Ivor Price foi designado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral para realizar estudos na região até o ano de 1974. Durante o período, o paleontólogo publicou inúmeros trabalhos, o que foi, sem dúvida, uma grande contribuição para o avanço da pesquisa paleontológica para Uberaba e, é claro, todo o país. Todo o material fóssil encontrado naqueles anos foi levado para o Rio de Janeiro, sede do departamento que controla as pesquisas minerais em território nacional. Para dar continuidade a todo o projeto, a Prefeitura Municipal iniciou em 1991 a implantação de um centro paleontológico que recebeu o nome do pesquisador que trabalhou na região. As instalações foram erguidas na antiga estação ferroviária, o que inclusive possibilitou a restauração de uma obra importante para a história de Uberaba, mas que se encontrava em péssimas condições de preservação. Por aqui existem laboratórios e o Museu do Dinossauro, que atrai visitantes de várias regiões, principalmente estudantes interessados na história dos primeiros habitantes do planeta Terra. Só que o museu é assunto para daqui a pouco. Parece que no local das escavações foi encontrado mais um grande achado. E a contar pelo tamanho e a estrutura desse osso, parece que é mesmo um fóssil de dinossauro. E dos grandes, hein? A cada nova descoberta, esforço recompensado. A partir de agora, é preciso retirar o fóssil do local e levá-lo para estudos mais detalhados no laboratório do projeto. O trabalho de escavação paleontológica é um trabalho muito árduo, de sol a sol, e demanda um esforço físico às vezes brutal. A gente, através de grandes ponteiros e marretas extremamente pesados, nós vamos quebrando a rocha, passo a passo, sempre com muito cuidado, e à medida que aparece qualquer vestígio que seja um possível fóssil, aquele material pesado, a grande marreta, o grande ponteiro de ferro, é rapidamente retirado e a gente entra com material cirúrgico, quase material de dentista. São pequenos ponteiros, martelinhos de 50 gramas, pincéis, e aquilo com toda a habilidade, com toda a paciência que o técnico em escavação tem que ter, a gente vai limpando a rocha e preparando o material para ser retirado e levado para a segunda etapa da pesquisa paleontológica, que é, na essência, a preparação dos fósseis. Nesse momento aqui, nós estamos acabando, de certa forma, de fazer uma descoberta muito importante. Nós estamos aqui com dois ossos longos, com certeza pertencentes a um dinossauro, provavelmente relacionados ao titanossauro, que é um dinossauro herbívoro, quadrúpede, caracterizado por ter cauda muito longa, pescoço muito longo, um crânio pequeno, mas são ossos importantes. E claro que a primeira visão dá para ver que provavelmente se tratam de ossos dos membros locomotores, de alguma das patas desse dinossauro. Detalhes podem ser vistos só a partir da limpeza desse fóssil, ou seja, da preparação, onde ele vai ser completamente retirado da rocha que o contém. E aí, a partir desse momento, a gente vai entrar nos estudos específicos. Aí vai dar para saber que osso é esse e que de animal ele pertence. Será que pode ser um dinossauro novo no mundo? Ou não? Isso só o estudo detalhado feito pelos paleontólogos que vai determinar. Hoje, as escavações têm como proposta a divulgação científica e a proteção de áreas onde existem fósseis que comprovam a presença de dinossauros em regiões do Brasil milhares de anos atrás. A partir do momento em que um novo fóssil é descoberto, todo o material é encaminhado para o laboratório. Aqui, um minucioso trabalho vai ser conduzido até que todo o fóssil seja retirado.
Nós estamos nesse momento no laboratório de preparação de fósseis do Centro de Pesquisas Paleontológicas PRAS. Esse momento é o segundo momento da pesquisa paleontológica. É aqui que são feitas as preparações. O Amaury é um dos técnicos em preparação e nesse momento ele está desenvolvendo a sua atividade. A função dele é retirar lentamente, com todo cuidado, toda a rocha que envolve o fóssil. Aquele fóssil que vocês acabaram de ver nas escavações, ele vem ainda em blocos de rocha como esse, com os ossos incrustados, e essa etapa é dedicada à limpeza do fóssil. O fóssil, depois de limpo, ele fica praticamente pronto para a terceira etapa. Por exemplo, esse osso é um osso de uma das patas de um dinossauro. Ele está praticamente preparado. A partir dessa etapa, o fóssil recebe um número, que é o número de identificação de catálogo do Centro de Pesquisa. A partir daí, a gente identifica realmente que possível animal foi o dono desse elemento ósseo. Se for um dado novo que vai aportar novas informações à pesquisa científica, geralmente é feito uma publicação científica, de preferência em revistas internacionais indexadas, e essa publicação então circula todo mundo levando a informação de Uberaba para o mundo inteiro. A partir daí, nós tentamos pegar e reunir todas as informações e resgatar como era esse animal em vida. Para isso, a gente faz cenários, reconstruções que possibilitam as pessoas que são leigas, que não conhecem a fundo a paleontologia, terem uma noção de como era esse animal no cenário em que ele viveu. É como se fossem janelas do tempo, onde as pessoas viajam de volta a 70 milhões de anos de Uberaba e veem um pouco do tipo de vida que existiu aqui, do tipo do ambiente, através dos estudos paleontológicos. Dentre a variedade de elementos fósseis preservados, que são inúmeros, nós temos vértebras, temos húmeros, fêmures, mas dentre todos estes, os materiais cranianos são os mais importantes de longe. Por exemplo, essa pequena mandíbula com 5 dentes, que não ultrapassa 6 centímetros, apresenta caracteres mais importantes na diagnose de uma espécie. Se comparar essa mandíbula, que não passa 6 centímetros, com este húmero de um animal gigantesco, de um provável titanossauro, esse húmero, por acaso, ele está parcialmente fragmentado, mas ele completo teria praticamente 1 metro. Essa pequena mandíbula me dá mais informações científicas na descrição de uma espécie do que esse fóssil grande. Do laboratório para o Museu do Dinossauro. O prédio foi projetado na antiga estação de trem e, bem em frente à construção, uma réplica de um tiranossauro com 12 metros de comprimento e 6 de largura. E como todo museu, a experiência que ele proporciona é uma viagem no tempo. Neste caso, uma viagem pré-histórica. Por aqui, as crianças têm a oportunidade de ver de perto vestígios das espécies que habitaram a região. Em 13 anos de atividades paleontológicas, foram descobertos mais de 2.500 fósseis, exemplares de animais carnívoros e herbívoros. Por aqui, tudo chama a atenção, tudo atrai a curiosidade. Nas caixas de vidro estão alguns fósseis de um exemplar da família dos tiranossauros, que foi encontrado durante os trabalhos de escavação. Os fósseis representam 40% da estrutura óssea do animal. Para cada fóssil encontrado, foi criado um parecido e em material de resina. Através de uma montagem, o pessoal do museu criou uma réplica para que o visitante tenha uma noção da composição óssea do dinossauro. Mesmo não terminada, é possível ter a ideia da estrutura desse exemplar dos primeiros habitantes do planeta. A mais nova descoberta de grande relevância para o museu foi o crocodilo de Uberaba. O ambiente do crocodilomorfo, a gente tem que entender o seguinte: apesar dele ser crocodilomorfo, ou seja, forma de crocodilo, ele não era necessariamente como um crocodilo, né? Quais são as diferenças? A postura da cauda, né? A cauda dele é uma cauda arredondada e não uma cauda sob uma forma
fina, como se fosse uma quilha, né? Por quê? Porque isso já caracteriza que ele anda mais sobre terra. Se ele andasse mais sobre a água, seria um animal cuja a cauda é em forma de quilha, para ele poder se deslocar como um crocodilo, né? A postura das patas, né? Enquanto um crocodilo comum anda com as patas na postura lateral, praticamente rastejando por sobre a terra, as patas desse animal dão para ele uma certa altura, dando para ele a possibilidade de poder correr, se deslocar a grandes distâncias e até saltar para poder abater uma caça, né? Outro detalhe que mostra a postura dele como sendo um animal carnívoro é exatamente o perfil do crânio. Você tem os olhos, né, que são olhos que são constituídos com um chapéu acima, né, do seu globo ocular, né, para proteger do sol. O focinho, que é bem na frente do animal, né, que dá para ele a exata localização da sua presa por meio do cheiro. O perfil do crânio, que é um crânio incisivo, né, para poder, em muitos dos casos, penetrar na carne do animal já abatido e com os dentes ele poder rasgar, estilhaçar a carne, né, e assim ingerindo. Os dentes dele na frente são na condição de presas, né, para agarrar a carne, e os da parte de trás são dentes menores para poder triturar até mesmo ossos, né? Os dedos dele são com garras na ponta, né, para ajudar a destrinchar melhor a carne, né? Era um animal, né, que realmente ele se destinava à caça dentro do continente, não em regiões litorâneas. O achado desse animal ele é muito importante, né, porque ele mostra ele confirma que antigamente houve um instante no qual o continente sul-americano, né, o nosso continente, o Brasil, já esteve acoplado ao continente africano. Ele é a prova disso. Existe um outro animal que foi encontrado nas regiões africanas, chamado Marrarasucus insignis, né, que é um animal bem próximo desse, né, pela sua constituição física, o que mostra que, num dado momento, pela questão evolutiva, né, o nosso continente e o continente africano esteve ligados. Bem, a história dos dinossauros terminou de forma trágica. Estes animais, alguns temíveis e outros tão pacatos, foram extintos há 65 milhões de anos. Era o fim da era dos primeiros habitantes do planeta Terra. E o que restou foram fósseis que comprovam a existência desses animais em solo brasileiro, a existência de dinossauros na terra do Zebu.